Ele é o evangelista que mais enfatiza a obra manifesta do Espírito Santo na vida de Jesus e da igreja. Porque Jesus também só fez o que fez porque havia uma presença de Deus através do Espírito Santo na vida dele constante, o capacitando, o ungindo para fazer a obra de Deus. E além de nós sermos uma igreja que devemos amar os perdidos, mas a nossa primeira paixão, nosso primeiro amor deve ser pela presença de Deus. Nós temos que amar essa presença de Deus, buscar essa presença de Deus todos os dias na nossa vida, porque um ambiente cheio da presença de Deus é que faz toda a diferença. É a ação de Deus que faz toda a diferença. Porque o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus lá no Jordão, quando ele estava sendo batizado, iniciando ali logo após o seu ministério terreno, esse mesmo Espírito guiou no deserto e o revestiu com poder para salvar, para libertar e curar as pessoas. Esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que levou a Jesus a fazer tantos milagres, tantas maravilhas, é o mesmo Espírito que está sobre os discípulos de Jesus, amém? Que está sobre aquele que verdadeiramente nasceu de novo, que teve a sua vida regenerada, transformada. E esse texto que nós lemos fala do início de uma manifestação clara do Espírito Santo de Deus na terra, através da festa do dia do Pentecostes. Jesus havia prometido que o Espírito Santo desceria. Até então o Espírito Santo vinha sobre alguém, capacitava para uma obra, retirava-se. Mas a partir desse momento do Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar permanente na vida daquele que é salvo verdadeiramente em Jesus Cristo, amém? E essa manifestação de Deus sempre trouxe bênçãos, sempre trouxe transformação, sempre contagiou a vida daqueles que estavam envolvidos. O derramamento do Espírito Santo foi algo produzido não por vontade humana, mas uma ação de Deus. É uma manifestação de Deus na terra, do céu na terra. Essa é a característica do avivamento. É algo que vem de cima, vem da parte de Deus. É claro que deve haver um desejo do nosso coração, mas Deus é que vai agir, que vai fazer, é pelos meios dele. E ao longo da história bíblica nós vamos ver muitas vezes uma série de manifestações extraordinárias e surpreendentes de Deus. Lá no Egito, Deus se manifestou libertando o povo com a sua mão poderosa, usando Moisés e Arão ali para libertar o povo depois de mais de 400 anos escravizados. Era uma ação de Deus. Lá em Redifim, Deus manifestou fazendo com que a rocha jorrasse água para saciar a sede do seu povo. Em Elá, Deus se manifesta dando vitória a Davi sobre um gigante Golias, porque só Deus para fazer isso, só Deus para dar essa vitória. Davi não tinha condições nenhuma humana de vencer Golias, mas a manifestação de Deus trouxe vitória. Em Jericó, a manifestação de Deus fez com que as muralhas da cidade caíssem. E na Babilônia, a manifestação de Deus livrou Daniel na cova dos leões. Não permitiu que os leões o matassem, o comessem. Em Belém, Deus se manifesta enviando seu Filho Jesus ao mundo. Mas lá no Gólgota, Deus se manifesta quando o seu Filho morre ali na cruz para nos salvar. E agora a manifestação vem através do Pentecostes, pela ação do Espírito Santo descendo sobre a sua igreja. Mas pode ter certeza, essas manifestações de Deus não se restringem ao passado, mas elas estão presentes hoje também no nosso meio como igreja. Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda, nunca mudará. Uma das características, ou seja, atributos de Deus, Ele é imutável, Ele não muda. A Bíblia diz que não tem em Deus nem sombra de variações, Ele é sempre o mesmo. E Deus também deseja se manifestar através de nós, como igreja,
cada vez mais de uma forma clara, de uma forma inconfundível e indiscutível. Sabe aquilo que Deus já fez na sua vida que você fala, só pode ser Deus, não tinha outro jeito. É assim que Deus faz, Ele se manifesta de uma forma que não resta dúvidas em muitos momentos, em muitas situações na nossa vida, na vida da sua igreja. E o que acontece quando há uma manifestação da presença de Deus? Que bênçãos nós podemos desfrutar quando a presença de Deus é manifesta numa vida, num ambiente, através de uma igreja. E é por isso que nós devemos buscar sempre essa manifestação, amar a presença de Deus, contar com a presença de Deus, porque isso por si só nos livra de fazer as coisas apenas por meios naturais. Porque por mais que tenhamos habilidade, aquilo que nós fazemos naturalmente, o efeito não é duradouro, passa logo. É igual fogo de palha, já viu? Passa logo, né? Dá um fogo assim, até dá um fogo com uma certa intensidade, mas logo se apaga. Mas aquilo que é produzido pelo Espírito Santo, ele tem profundidade, é duradouro na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam. Então, quando a presença de Deus é manifesta entre nós, há um despertamento espiritual, é produzido um despertamento espiritual. Quando o Espírito Santo desceu sobre essa igreja, que ainda estava intimidada, a igreja primitiva, porque Jesus tinha morrido há pouco ainda, e eles estavam assustados, mais do que normal, mas a descida do Espírito Santo sobre aquela igreja impactou a vida deles, eles foram impulsionados, eles foram estimulados para viver uma vida extraordinária na presença de Deus, a ponto de as pessoas olharem para aqueles discípulos e dizerem, mas esses não eram homens comuns, indoutos, isto é, sem uma cultura, não eram pessoas cultas, se tratando de Pedro e João, como que eles falam dessa forma? Eles só podem ter estado com Jesus, porque a presença do Espírito Santo era notória. Aleluia, amém. Nós temos que desejar Deus, e orar por isso. por isso, irmãos, para nós sermos muito mais do que meros crentes. Morar no céu, a partir do momento que você crê em Jesus verdadeiramente, você vai morar no céu, você é salvo. Ninguém tira a sua salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu sei que muita gente tem dúvida disso, mas essa é a verdade bíblica. Se foi salvo mesmo, está salvo. Deus não escreve seu nome no livro da vida e apaga de novo, depois escreve, apaga e escreve. Uma vez só, escreveu, está escrito, acabou. Às vezes muitos não estão salvos, acham que estão, foram convencidos, mas o convertido de verdade está salvo. Mas isso é o começo da nossa caminhada com Deus. Deus não quer uma igreja cheia de salvos. Ele quer pessoas salvas sim, porque Ele não quer que ninguém se perca. Mas Ele não quer uma igreja só cheia de salvos. O que Jesus mandou nós fazermos? Discípulos. O discipulado vem após a salvação. A salvação é o início da caminhada. Após sermos salvos, ter Jesus como nosso Salvador, entra o processo do discipulado, que é o processo do crescimento espiritual. E você sabe qual é o nosso discipulador número 1? É o Espírito Santo que está dentro de nós. Ele é o nosso professor. Jesus disse assim, olha, eu vou enviar o Consolador e Ele vos ensinará todas as coisas. Amém. A Bíblia diz que tudo que nós precisamos agora, nós já sabemos de certa forma, porque o Espírito Santo está em nós. Mas a tragédia na vida cristã de muitos cristãos é que eles são só salvos, irmãos, e estão muito contentes com essa posição. Louvado seja Deus que pelo menos não morar no céu, não vai para o inferno. Mas aqui na terra eles não produzem frutos da sua salvação, porque não deixam o Espírito Santo dirigir as suas vidas, porque não são apaixonados pela presença de Deus, porque não são conduzidos pelo Espírito, mas por si mesmos, ou conduzidos por alguém, ou por situações. Se está tudo bem, eu estou bem. Se está tudo mal, eu também estou mal.
Se nada me impede, eu sirvo a Deus. Se tem um impedimento, eu não sirvo. Mas essa comunidade, essa igreja primitiva, eles mudaram as suas vidas. As pessoas viam, não era porque eles eram melhor do que nós, mas eles deram lugar para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A igreja foi espiritualmente despertada, isso fez toda a diferença. Então, além de nós querermos ver esse prédio cheio de pessoas salvas, mas nós queremos salvos comprometidos com Deus. Aleluia. Salvos comprometidos com a igreja, Amém. com a palavra, com a missão que Jesus nos deu, salvos cheios da vida de Deus, salvos que manifestam Cristo nas suas vidas, nas suas casas, na sua célula, na sociedade, na comunidade onde vivem. Esse é o desejo de Deus, e esse deve ser o nosso, porque Deus deseja isso para nós, amém? Amém.